Já arrancou. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Bom estarmos juntos, né? Eu tenho descoberto que tem coisas que acontecem só quando nós nos reunimos. Talvez é por isso que nós temos essas convocações na Bíblia para assembleias solenes, festas solenes, para estar juntos. É por isso que o Novo Testamento nos diz para não deixarmos de nos congregar, como é costume de muitos, porque há um valor quando nós nos congregamos como povo de Deus. Deus se manifesta, Deus ministra, nós aprendemos uns com os outros, o Espírito de Deus se move. No corpo nós não aprendemos só com o pastor, com o mestre, com aquele que está aqui na frente, nós aprendemos uns com os outros. Essa é a ideia de corpo. Deus trabalha no corpo, não só na vida de um indivíduo. E nós estamos nesses dias de conferência com o tema sobre sendo discípulos e fazendo discípulos. Nós tivemos sexta-feira a abertura com o Giliard. Eu sei que tinha muitas pessoas aqui que não estavam na sexta. Giliard, pode ficar em pé aqui só para a turma dar uma olhada. Esse é o nosso irmão Giliard, ele é missionário na Jocum, nós somos colegas de trabalho na missão, e ele deu uma palavra de abertura na sexta, ontem falou nas oficinas, hoje à noite ele vai estar falando também no culto, e foi muito bom o que Deus tem ministrado no nosso coração. A palavra de Deus, ela é simples, ela não é complicada. Eu acho que às vezes os teólogos complicam bastante, mas ela é simples. Aquilo que é a essência, aquilo que nós precisamos entender, ela é simples. É claro que tem coisas que nós não entendemos, e está tudo bem, mas aquilo que nós precisamos entender é simples, está ali na essência. E nós temos falado ontem nas oficinas sobre 7 áreas de influência. Você pode colocar aquele PowerPoint, a apresentação? Então, eu gostaria de começar com uma rápida revisão com vocês, daqueles que não estiveram aqui, sobre essas 7 áreas de influência de uma sociedade. Descobrimos que tem pelo menos 7 áreas que influenciam diretamente toda a sociedade. Não importa se é uma tribo lá no Amazonas, se é lá no Tibete, lá na China, essas 7 áreas estão presentes. Toda a sociedade tem um tipo de governo, tem um tipo de economia, tem família, e essas áreas influenciam. Não necessariamente para o bem, em boa parte do tempo está influenciando para o mal, mas elas estão ali influenciando. E se nós queremos ser efetivos, se nós queremos ser eficazes no fazer discípulos, nós temos que atentar para essas áreas. E o melhor é descobrir que Deus tem intenção para essas áreas na palavra dele. Lá no Antigo Testamento, Deus fala sobre governo, Deus fala sobre família, Deus fala sobre economia, Deus fala sobre celebração. Deus tem intenções, nós podemos descobrir isso, podemos descobrir o pensamento de Deus nas Escrituras. E é sobre isso que nós estamos falando. Então, nós começamos mostrando que Deus nos deu um comando. Quando nós olhamos Marcos, que é um texto conhecido, 16:15, ele nos chamou para pregar a todo indivíduo, a toda pessoa, a toda criatura. Esse é um comando dado para todo crente, não é para o pastor, não é para o missionário, ele deu para todo crente. E em Mateus 28, que nós conhecemos como a grande comissão, ele nos fala sobre discipulado, sobre ensino, ensinar a guardar todas as coisas que ele tem nos ensinado, e fazer discípulo de todas as etnias da terra. Então, o discipulado vai mais além do que pregar, vai sobre ensinar. Então, essas duas
esses 2 mandamentos aqui para o indivíduo e para discipular, eles exigem de nós uma ação, que é a ação de ir. E eu mencionei que não dá para ir e ficar ao mesmo tempo. Exige uma ação. Então, esse ir pode ser intencionalmente cruzar a rua para pregar para uma pessoa que está perdido, para um pecador, ou cruzar o oceano, se Deus está chamando para um povo, para uma nação que nunca ouviu sobre Jesus. É intencional. E o Giliard falou na sexta-feira sobre ouvir Deus sobre as pessoas. Então, quando você está no Uber, quando você está no ônibus, no seu trabalho, qual é a palavra que Deus tem para aquela pessoa? O Deus que conhece todos os corações, e sermos intencionais no compartilhar da palavra. Então, isso exige uma ação nossa. Deus espera essa ação de nós, quando nós entendemos isto. Então, antes de falar assim sobre essas 7 áreas, eu preciso esclarecer algo para vocês, que pode ficar, às vezes, um mal entendido. Quando nós estamos falando sobre essas 7 áreas, que envolve governo, envolve comunicação, como mídia, e que Deus tem intenções, nós não estamos falando com vocês simplesmente de que nós estamos te dando uma nova maneira de melhorar a sociedade. Não, não é isso. Nós entendemos que a única forma de alguém entender isto é entrando no reino, e isso tem que nascer de novo. Nós não conseguimos melhorar o homem. Não dá para criar um homem 2.0. O homem é mau na sua natureza. A Bíblia deixa isso claro. O Paulo nos cerca de todos os lados na teologia dele. O homem é indesculpável. Você não melhora o homem, ele tem que nascer de novo. Então, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos partindo do ponto de vista que esse pregar a todo indivíduo é a porta de entrada. É a salvação, é o novo nascimento. Não podemos pensar que a humanidade vai melhorar. Esse já é um pensamento humanista que às vezes está dentro da igreja. Quando nós pensamos que, eu quero um mundo mais humano. Gente, eu não quero um mundo mais humano. Para mim está provado que quanto mais humano, pior é. Então, quando nós estamos falando sobre essas áreas, nós queremos mais de reino de Deus, mais da natureza divina em nós. É nascer de novo, é se revestir do novo homem. Essa é a porta de entrada no reino. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. Começa assim. Mas uma vez que a pessoa entra, nós não queremos que ele fique só na porta de entrada. Nós queremos que eles entendam toda a intenção de Deus para a vida desta pessoa e da sociedade. Então, quando avançamos nisso, percebemos essas 7 áreas. Pode ter mais de 7, você pode usar diferentes nomenclaturas para isto, mas essas 7 áreas é a básica de toda a sociedade. Então, governo, economia, religião, família, comunicação, educação, celebração, estão aí, influenciando a sociedade. E nós precisamos entender. Então, ontem nós tivemos essas oficinas. Quem participou provavelmente entendeu mais o conceito dessas 7 áreas e como elas influenciam uma sociedade. E nós precisamos atentar para ela. O material que nós temos usado tem sido algo que Deus deu para Jocum já 40 anos atrás, deu para outros líderes apostólicos na mesma época, e tem um mestre na Jocum, assim, chamado David Hamilton, que ele tem destrinchado isso ao longo já desses 40 anos. O Giliard tem feito um mestrado direto com ele é um mestre na palavra, e ele tem trabalhado com essas áreas. Então, o que eu
estou compartilhando com vocês, na verdade, eu também peguei dele, do David Hamilton, né? E tenho estudado sobre isso também. Então, ontem nós trabalhamos com o conceito de que a igreja precisa entender que Deus não faz essa diferença entre sagrado e secular. Nós criamos isto, na verdade, isso começou com os gregos. Até os gregos não tinha ateu. Todo mundo cria em alguma coisa. O espiritual estava muito ligado. Na verdade, criam em muitos deuses. Com os gregos começou uma separação muito clara entre aquilo que era o material, o físico e o espiritual, e com o tempo isso foi separando. E aí foi vindo muitas questões de ser racional e desprezando aquilo que você não consegue explicar. O Giliardi explicou no primeiro dia que Deus nos pede coisas para fazer que são muito doidas e que a ciência não explica, como caírem as muralhas de Jericó, gritando. Então, Deus, quando Ele nos chama a obedecê-lo, vai ter coisas que a ciência não explica. E se a ciência se torna o nosso Deus, o nosso ídolo, ela não tem explicação para todas as coisas. A ciência é boa, não estou falando que a ciência é ruim, Deus também é Senhor da ciência, mas ela não explica todas as coisas. Ela não explica como colocar um homem na barriga de um peixe, ela não explica como o Mar Vermelho abriu, ela não explica como que a Arca de Noé funcionou, até pode tentar. Mas se você tirar Deus da história, da Bíblia, a Bíblia vai ficar sem sentido mesmo, né? Então, nós estamos olhando para essas áreas e precisamos tentar enxergar do ponto de vista de Deus e saber, então, que Ele não faz essa diferença do secular e do sagrado, mas Ele faz, sim, diferença entre santo e profano. O que criou uma crença nos crentes ao longo dos anos que o que você faz aqui no templo, no momento de oração, de adoração, é sagrado. Mas o que você faz lá fora é secular. Todos nós já fomos expostos a isto. E aí traz aquele conceito assim, então, lá na minha empresa, aquilo que eu estou fazendo é secular. Aquilo que eu faço na faculdade é secular. Deus não faz essa diferença. O que você faz lá fora deve ser tão sagrado como o que você faz aqui dentro. O seu culto continua na segunda-feira. Agora, Deus, então, Ele faz essa diferença de aquilo que é profano, aquilo que é santo. Se o que você está fazendo lá fora, seja no seu trabalho, seja no seu estudo, se for algo profano, isso sim Deus faz separação. E você deveria considerar diante de Deus se você não deve abandonar. Aí você vai dizer, mas é muito radical, será que eu vou ter que deixar meu trabalho? Você tem que considerar realmente diante de Deus. E pode ser perseguição. E o Paulo diz claramente, em 2 Timóteo, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Então, não é que você, quando tenta viver a sua vida cristã e nessas áreas de influência da sociedade, que você vai ser bem aceito, que todo mundo vai achar legal. Não, vai ser natural ter oposições. E se você vai estar envolvido em algum trabalho que envolve corrupção, que envolve mentira, que é totalmente contra aquilo que Deus olha como algo santo e que Deus se posiciona firme, às vezes vai ter que perder emprego, às vezes vai ter que perder negócio. E isso tem que considerar diante de Deus. E Ele espera que a gente faça isso mesmo. Vá para Ele, escute Deus e tome a decisão. É preciso ajustar o pensamento bíblico com esse conceito de Deus sobre secular e sagrado. Para entender que quando você sai daqui, você está aí fora, Deus está com você, você continua com
aquela obra que é de Deus, ele tem expectativa de que nós vamos invocá-lo, que nós vamos trazê-lo no nosso dia a dia e naquilo que nós estamos fazendo. Tá? Então, é só para ajustar nosso pensamento. Então, governo, né? Você pensa, o que Deus tem de intenções para governo? Você pode caminhar pela Bíblia e ver, principalmente na formação da nação de Israel, que Deus tinha algo bem claro, como Israel deveria ser modelo para as outras nações na questão de governo. Deus deixa isso de forma bem clara. Na economia, né? Perceber que nós colocamos dentro de economia, tipo, ciências, tecnologia, negócios, está dentro da economia. Deus tem intenções para isto. A maior missão de um homem de negócios na economia é gerar recursos mesmo. E não é pessoas pensando, olha, aquela pessoa está gerando recursos que quando ele dá um dízimo alto para a igreja, aí ele está fazendo o papel dele. Não, a maior missão do homem de negócios é gerar recursos, é gerar empregos, porque essa é a função dele. Não é do governo isto. É função dos negócios, é a função da economia, e Deus chama pessoas para isto. Deus chama pessoas com vocação para gerar riquezas. A área de tecnologia gera riquezas também. Ideias é o maior recurso que uma nação pode ter. Não são os recursos naturais, não é o petróleo, não é o mineral. Ideias. Ideias são poderosas. Quando pessoas criam algo de uma ideia. Pensa alguém que criou o aplicativo do Uber pela primeira vez. Era uma ideia. E quanto recurso isso gera hoje? Ideias são poderosas. Nós somos criativos, porque Deus é criativo. Olha nessa sala aqui, eu estava perguntando isso na nossa oficina, quantas coisas tem aqui que não foi Deus que criou? Às vezes você fica espantado, mas eu diria, praticamente tudo que tem nessa sala não foi Deus que criou. Foi o homem. Porque Deus delegou ao homem ser criativo. Claro que o homem criou com os recursos que já estavam aqui. O homem não cria do nada. Deus é o único que pode criar do nada. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e ele nos deu capacidade para sermos criativos. E ele espera que nós exerçamos a nossa capacidade de criar. Então, a televisão, o projetor, o celular que você usa, não estava lá no Jardim do Éden. Foi criado depois, com a capacidade que Deus deu ao homem. Então, nós podemos e devemos desenvolver isto. Nós temos a religião influenciando uma sociedade, onde nós conversamos sobre isto. No Brasil, essa mistura, esse sincretismo de várias religiões influencia nas decisões que as pessoas tomam. Isso vem até para a igreja. Pessoas com uma mistura de várias crenças, pessoas que, ele aceita Jesus. Às vezes você vê para o interior, a pessoa, eu aceito Jesus, mas também ele aceita o São Benedito, o São João, a Virgem Maria, é tudo um pacote só. Está dentro dessa mistura de crenças, influenciando a forma como nós pensamos. A família, como nós vemos família hoje na sociedade? O Tiago até mencionou algo ontem sobre intencional. A maioria dessas áreas aí, hoje, eles já trabalham de forma intencional, não é aleatório. Tem um pensamento por trás. Então, qual é o conceito que a sociedade tem de família hoje? Não é o conceito de Deus, mas a família moderna. Eles dizem, essa família tradicional já não existe mais, essa família é careta, é uma família que abre um monte de possibilidades. E nós precisamos voltar a perguntar e ir para a Bíblia, qual é a ideia de Deus de família? Será que Deus tem uma ideia para a família? Será que Deus estabeleceu? E eu preciso dizer para vocês que o que nós temos nas Escrituras revelado sobre qualquer uma dessas áreas, não é a ideia para o crente, é a ideia de Deus.
sobre família. E não é assim, para o crente vai funcionar, para o descrente, não. Deus estabeleceu a ideia dele. E ele não vai mudar. Eu mencionei isso ontem também. Por quê? Deus nunca teve errado. Ele não vai chegar um momento e falar, é mesmo, olha como que a sociedade está moderna, como ele mudou, acho que eu vou ajustar aqui a minha ideia de família para ficar um pouco melhor. Não é? Não vai. E a essência é assim, Deus é o ser mais sábio desse universo. Ele estabeleceu, e se você não descobriu ainda, as coisas só funcionam do jeito dele. Não funciona do meu jeito. Funciona do jeito dele. Então, Deus estabeleceu algo para a família, Ele colocou princípios e Ele não vai mudar de ideia. Então, nós temos áreas como... Já fui além do que eu deveria, estava pensando, né? E sabe, por falar em pensar, essas áreas nos desafiam a pensar. Eu estava comentando que parece que essa é a tarefa mais difícil que nós temos nos nossos dias. É a tarefa de pensar. Parece uma tarefa pesada e nós precisamos ter o desafio de pensar junto com Deus. Então, tem comunicação, tudo que envolve mídia, escrita, e está influenciando a nossa sociedade hoje. Né? Você não precisa ir longe, você descobre a influência da mídia. Né? A educação, quanto que a educação influencia a nossa sociedade? O sistema de ensino, desde o pré-escola até a universidade, que normalmente instrui Deus. Celebração, tudo que envolve artes, música, entretenimento, esportes, influencia uma sociedade. Para o bem e para o mal. E está aí, influenciando. Agora, será que Deus tem algo para nos falar sobre artes na Bíblia? Será que Deus tem algo para nos falar sobre entretenimento na Bíblia? Sobre celebração na Bíblia? Que Deus tem algo para nos falar sobre poesia na Bíblia. Sinfonias nos traz um quadro de que o nosso Deus é um Deus alegre. Nosso Deus é um Deus de júbilo. Quando nós olhamos para a área de artes, comunicação, poesia, algumas vezes eu tenho ido para o texto bíblico e até falo, Deus me perdoe, porque o fato de eu não entender, muitas vezes a poesia aqui, eu perco muito da beleza. Mas a Bíblia não foi escrita de um único jeito, a Bíblia tem vários estilos literários, e que parece que Deus respeitou até o estilo do autor humano, o jeitão do autor humano para escrever. A Bíblia tem muita poesia. Quando nós lemos Salmos, não faz muito sentido para nós, porque nós não sabemos muito da poesia hebraica, e a poesia hebraica não é rima igual nossa poesia é. A poesia hebraica é ideias, é uma ideia, e depois outra ideia que repete, outra que confirma aquela, mas é poesia. Isaías é um livro cheio de poesia hebraica, cheio de cântico, e até mesmo nas poesias que ele ia trazer condenação às nações, na profecia para condenação às outras nações, tinha poesia, tinha cântico. Alguns dizem que o Isaías é o Shakespeare do Antigo Testamento, de tanta poesia, de tanto cântico que ele tem. E quando eu leio, eu perco essa beleza do cântico, da poesia, porque eu não conheço o contexto da beleza daquela poesia da época que foi escrito. Isaías está 700 anos antes de Cristo, então nós estamos 2.700 anos de distância, pelo menos. Eu não tenho noção daquela poesia, a não ser que eu mergulhe para estudar aquela poesia hebraica e vai ganhar beleza. Então Deus usa nas Escrituras muitos estilos literários. A arte faz parte.
celebração faz parte. E como nós precisamos entender? Então, isso tudo nós passamos pelas nossas oficinas, essas 7 áreas. Mas, dentro dessas 7 áreas, nós temos 5 áreas que nós chamamos de domínio de autoridade. Então, essas áreas têm influência, as 7 áreas nos influenciam, mas nós temos 5 áreas, pelo menos na Bíblia, que Deus delegou autoridade, Ele delegou domínio para nós. A primeira área é do indivíduo. Ele não está aqui nessa 7, porque o indivíduo não é uma sociedade. O indivíduo, ele mesmo é uma pessoa, ele não é uma sociedade. Mas Deus delegou autoridade para o indivíduo. É domínio, ele tem responsabilidade. A primeira é de fazer escolhas. O indivíduo tem que fazer escolhas. Deus espera que ele faça escolha. Deus nos deu livre-arbítrio. E você pode escolher entre o que é certo e o que é errado. E se você escolher o que é errado, Deus não força você a escolher o que é certo. Deus estabeleceu princípios para o indivíduo e Ele respeita essa área de domínio que Ele deu para o indivíduo. E nós precisamos entender isto, que eu tenho que lidar essa questão do domínio de autoridade que eu tenho como indivíduo com Deus. Eu preciso estabelecer os meus limites, entender aquilo que Deus tem e saber essa linha que eu não posso cruzar. Eu saber que, pessoalmente, ainda que tenha uma linha que me é lícito, mas eu entender, aqui eu não posso cruzar. Eu estabeleço esses limites, ouvindo Deus, e é os limites pessoais para a minha vida. Então, escolha, o indivíduo faz escolha, a salvação é individual, ele responde de forma individual, ele responde como ele lida com o pecado de forma individual com Deus. Isso não é o pastor que decide por você, não é um líder que decide por você, você tem que aprender a lidar com isso como indivíduo, e Deus delega autoridade para o indivíduo fazer escolha. É você que decide com Deus a sua carreira, a sua vocação. Você vai ouvir Deus, mas a escolha é você que faz, como indivíduo, e Deus respeita esse domínio de autoridade, e nós não podemos cruzar esse domínio para tentar obrigar um indivíduo a fazer a escolha dele. É como um pai quando cria um filho, ele ensina, ele discipula em casa, na família, mas é o filho que vai ter que fazer as decisões. Então, a Daniela, minha filha, ela tem 18 anos. Eu espero que ela vá fazer as decisões no temor do Senhor. Mas é ela que tem que fazer. Eu não tenho como obrigá-la. Eu não posso cruzar esse domínio. E eu preciso aprender a respeitar até escolhas erradas que ela vai fazer. Se fizer. Provavelmente faz, porque todos nós fazemos escolhas erradas também nesse processo. Mas eu tenho que respeitar a escolha do indivíduo. E Deus o respeita. Então, é o domínio do indivíduo. Mas também Deus dá o domínio para o governo. Governo não é só uma área de influência. Deus deu autoridade para o governo. Isso fica claro na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até no julgamento de Jesus, quando Pilatos vai dizer para Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para te deixar viver e para deixar morrer? Jesus fala, autoridade nenhuma você teria se do alto não fosse te dado. Jesus reconhecia esse domínio de autoridade que Deus delega ao governo. Então, o governo tem autoridade delegada por Deus. Agora, ele não pode cruzar esse domínio de autoridade. E Deus, ele se posiciona. Um exemplo claro, nós temos o Saul na Bíblia, ele era governo. O Samuel na Bíblia, ele representava o sacerdócio. Tinham papéis diferentes.
o Saul tentou cruzar isso oferecendo sacrifício, que não era papel do governo. Quando ele fez isso, ele cruzou uma linha de domínio. Não era domínio dele. Governos, eles têm um papel, isso o Giliard deve ter trabalhado na oficina com vocês ontem. Governo, o papel principal dele é exercer a justiça, é cumprir a lei, é punir o malfeitor, é proteger os cidadãos. Então, exército, polícia, justiça, está tudo dentro da área do governo. Agora, o governo não pode dizer, como a China fez por muitos anos, a política de um filho único. Decidir quantos filhos um casal deveria ter. E a China fez isso por décadas. Porque aí o governo cruza um domínio, porque esse já seria o domínio da família. Não é domínio do governo. E isso está muito claro na Bíblia. Então, Deus delega autoridade para áreas específicas, mas Deus estabelece o domínio, e nós precisamos descobrir isso na Bíblia. Nós temos uma outra área, que seria, eu coloquei isso assim como contratos, pactos, associações. Na verdade, isso tem sido o próprio estudo do David Hamilton que tem colocado isto, olhando para as Escrituras, o quanto Deus ele se posiciona nas questões quando nós fazemos alianças, quando nós fazemos pacto, quando nós fazemos contratos. E Deus está ali, e Ele dá uma área de domínio. Quando você faz parte de uma igreja, de uma denominação, tem valores. É como se fosse pactos. Você aceita aquilo quando você está naquele momento, você está numa denominação, e Deus respeita isto. Quando você aperta a mão de alguém, selando um contrato, colocando a sua palavra, tem um domínio de autoridade, Deus está ali. E a área de negócios está aí dentro. Economia, negócios, está aí dentro. Deus delega essa autoridade. Quando alguém cria alguma coisa, e ele coloca para a sociedade, ele tem um domínio sobre aquilo. Quando alguém tem uma invenção nova, e ele colocou, por isso que nós temos esses contratos, quando você aceita ali um programa, um software, ou alguma coisa que é criado, você tem uma responsabilidade naquele contrato, e Deus se posiciona nisso também. Então, é uma área de domínio, de autoridade que nós temos. Nós temos, na área de influência, nós temos religião que influencia. Na área de domínio de autoridade, eu estou colocando aqui a igreja. Então, nós precisamos entender que Deus delegou autoridade para a igreja. As religiões influenciam uma sociedade. A igreja tem um domínio de autoridade específico que é dado por Deus, que é delegado por Deus à igreja. Mas a igreja também não pode cruzar o domínio que ela tem. O governo não pode chegar e dizer para a igreja como ela deve se portar, como ela deve fazer os cultos, como ela deve se reunir. Não é papel do governo. Mas a igreja também ela tem um limite de domínio. A igreja está dentro do misericórdia, reconciliação. É a igreja que ministra a reconciliação, é a igreja que ministra o perdão, é a igreja que ministra a forma como o pecador entra para o reino de Deus. Mas, se eu como igreja, só um exemplo para vocês, eu sou ministro do Evangelho, eu sei da autoridade que tem a igreja, se eu estou aconselhando uma pessoa, e ela vem no aconselhamento, ela me confessa um abuso, ou uma esposa que me confessa que o marido está batendo nela, eu como igreja, eu tenho como ministro do Evangelho, eu tenho que continuar ministrando perdão e reconciliação, e existe perdão para o abusador e para a vítima, mas quem pune o malfeitor é o governo. Eu não posso cruzar a linha agora de decidir como ministro do Evangelho, como igreja, a punição ou absolvição daquela pessoa.
porque esse é o domínio do governo. Eu tenho que tirar isso dos meus ombros e deixar. É o governo agora que pune o malfeitor. Eu continuo ministrando perdão, reconciliação, porque esse é o papel da igreja. Agora, o governo tem um papel de punir o malfeitor de acordo com as leis daquele país. De repente, é um país que tem até pena de morte para aquele caso. E isso é papel do governo exercer aquela lei. Isso nos ajuda a entender e não cruzar o domínio para a igreja tentar dominar todas essas áreas. Não é a ideia de Deus. De dentro da igreja sai o político, de dentro da igreja sai o governo, de dentro da igreja sai o homem de negócio, e ele deve ser treinado aqui, primeiramente em como ouvir a voz de Deus, como indivíduo, e entender as intenções de Deus nessas áreas. Então, a igreja tem um papel importante. A igreja tem um papel importante para lidar com a questão do pecado. Por exemplo, quando nós olhamos hoje pornografia, que é algo que cresce constantemente nos nossos dias, dentro da igreja, em missões isso tem, de lidar, porque hoje é fácil. Antigamente, alguém para comprar uma revista pornográfica, ele tinha que ir na banquinha, ele tinha que pelo menos ser vulnerável com o cara da banca para mostrar que ele estava comprando. Hoje tem nos celulares. É muito mais fácil. Mas aí, quando você lida com isso, tem pessoas que vêm dizer, eu tenho um problema. Então, a igreja não pode olhar como um problema, ele tem um pecado. É o pecado da pornografia. E a igreja trabalha com isto. Agora, tem pessoas que têm compulsão em vício e precisa de um acompanhamento especial, às vezes precisa até de um psicólogo. Sim, precisa. Mas eu, como igreja, eu tenho que tratar com o pecado daquela pessoa. E pecado se resolve com o sangue de Jesus, se resolve com arrependimento, se resolve com humilhação. E esse é o papel da igreja. Então, ela não pode ficar cruzando a linha para trocar isso e falar, não, você só precisa de um atendimento de saúde. Não, primeiro eu trato com você naquilo que é a minha área, naquilo que é meu domínio de autoridade, naquilo que Deus me deu, e eu posso te encaminhar até para uma outra área. Então, quando nós entendemos estas áreas, elas nos ajudam a não ficar cruzando os nossos domínios. Então, a família, ela está como área de influência e ela também tem um domínio de autoridade dado por Deus. Então, não é só influência. No plano de Deus, a família, Deus delegou autoridade. Eu sou responsável pela família que Deus me deu. E Ele estabeleceu princípios de como se desenvolve a família. Então, ela tem autoridade. Autoridade que o governo não pode vir, como o exemplo que eu dei na China, que o governo queria decidir, e decidiu por décadas, a política de filho único. Ele cruzou a linha, porque isso é a família que decide, está dentro do domínio da família. E eu que decido. A igreja pode te orientar, pode te ensinar, mas lá dentro de casa, você que estabelece. Você faz culto doméstico, essa é uma escolha da sua família. Como você vai fazer isto? Como que é o discipulado dentro de casa? Como que é a oração dentro de casa? Está dentro do domínio da família. O sacerdócio do lar. Deus delegou isso de forma muito clara. Então, você percebe que tem as 7 áreas, mas tem 3 áreas ali que não tem nem esse domínio de autoridade delegado. Por quê? A comunicação pode estar embaixo de qualquer um desses 5 domínios. Comunicação, todos nós exercemos de alguma forma. Mas quando você pensa nas mídias, ela pode estar debaixo de família, pode estar debaixo da igreja, pode estar debaixo do governo. A educação, ela não tem um domínio de autoridade sobre ela. Porque a educação pode estar tanto debaixo de governo, o governo pode ter educação, a educação pode estar debaixo da família, a educação pode estar debaixo de negócios, um grupo de pessoas pode se juntar e falar, vamos criar uma escola, um pré-escola, uma universidade, e pode fazer isto.
Biblicamente, nós vemos que quem decide a questão da educação nos filhos é a família. O governo pode ter escola, mas a família deveria ter a autoridade de decidir se ele coloca lá ou não. A família deveria ter a autoridade de decidir o tipo de currículo escolar que o filho dele deve ter. Agora, negócios podem ter escola, como se tem hoje. Então, todos os países assim desenvolvidos hoje têm um Ministério da Educação para pensar sobre a educação, mas o que governos muitas vezes têm feito para o controle é o governo decidir o que vai ser ensinado de acordo com a ideologia do governo. Aí você pensa uma criança que vai do pré-escola até a universidade, quantas horas por dia ela passa na escola sendo ensinado? Nos Estados Unidos tem uma estatística que 70% dos jovens se desviam no primeiro ano da faculdade, jovens de famílias crentes. Por quê? Passou a vida escolar praticamente toda num sistema que exclui Deus. Quando chega na universidade, primeiro ano ele perde a fé, chuta o balde. Mas essa estatística inverte quando a criança cresceu no ensino domiciliar lá, ensinado em casa. Aí só 30% é uma estatística que se desviam da fé durante a universidade, que ainda é um número alto, mas comparado com o outro, a diferença é grande. Então, a educação deveria estar na escolha da família e não do governo. Mas o governo pode ter escola. Ontem nós falamos sobre isto e pensando, o desafio da educação, às vezes nós estamos só tentando brigar com a escola do governo. Mas nós somos criativos, nós podemos criar escolas. Já pensou isso? Pessoas orando naquilo que o Gili falou, ouvir Deus. Deus, como nós podemos ser resposta? Quem sabe um pré-escola, e pode estar na área de negócios, pode cobrar, não está errado. Sabe que uma das instituições de ensino que mais cresce no Brasil são os adventistas? E quando você coloca seu filho lá, eu sei porque minha filha estudou lá, você assina um código de conduta, e paga caro, assina um código de conduta, dizendo lá das coisas, olha, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, não pode usar esmalte, não pode namorar dentro da escola, para o ensino médio. E eles doutrinam mesmo com o que eles pensam na religião deles, na guarda do sábado, eles não estão escondendo isto. Se você não quer assinar, está tudo bem, eles não fazem um esforço, vai procurar outra escola. E eles têm fila de gente em alguns colégios para estudar entre os adventistas. Eles não estão brigando com o sistema do governo, eles estão estabelecendo o sistema deles. E você pode querer ou não colocar. E tudo bem, eu creio que é assim mesmo que Deus trabalha. Entra nessas questões de contrato, de pactos e de associações, eu concordo. Eu estou com vocês. Deus delega essa autoridade. Está dentro da área de negócios. Então, por que igrejas não podem trabalhar com pessoas pensando nisto? Quantos nós temos na área de pedagogia, que às vezes estão se sentindo acuados lá numa escola do governo, sob o sistema que tem que ensinar, que eles nem creem. Na África, lá em Moçambique, um lugar pobre, o que os muçulmanos fazem? Eles chegam numa comunidade e estabelecem uma escola islâmica. Às vezes a igreja está chegando lá e estabelece um lugar de culto, uma igreja, uma casinha para culto. Eles estabelecem uma escola islâmica. Em 10, 15 anos, eles têm uma geração doutrinada no islamismo. Eles têm uma geração de adolescentes confessando a fé islâmica. Então, eles não estão nem preocupados com o culto dos crentes lá. Porque eles sabem que em 10, 15 anos, eles têm uma geração doutrinada, discipulada na fé islâmica. Então, há um poder na área de educação. E nós precisamos ir para Deus e perguntar. Sem dúvida, nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos um tempo que nós caminhamos para uma apostasia.
Mas nós temos, ao mesmo tempo, acontecendo, Deus despertando pessoas. Há um avivamento acontecendo de forma paralela. E nós precisamos olhar, Deus não mudou de ideia de como uma sociedade deve funcionar. Isso é o reino de Deus. É assim que Ele trabalha. Da mesma forma, nós temos como a educação, ela não está com um domínio, mas ela pode estar debaixo de qualquer um desses domínios, a celebração também. Celebração não é um domínio, não é uma autoridade que Deus delegou à celebração, mas qualquer um desses domínios pode ter celebração. Qualquer um desses domínios pode trabalhar em conteúdos, pode trabalhar em criação. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos, então, nós tínhamos celebração na colheita, na guerra, cânticos nacionalistas. Os salmos retratam muito disso também. Eu creio que Deus espera que a gente crie conteúdos assim também. Que vai mostrar quem Deus é para a nossa sociedade, o que Ele pensa para a nossa sociedade. Como Deus trata com a arte, como Deus trata com a beleza, como nós podemos recuperar isso também nas Escrituras. Então é importante percebermos isso, Deus delega autoridade, nós temos domínios de autoridade, e quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos percebendo isto. A Eliette estava desafiando o grupo nosso a pegar cores e ir pintando na Bíblia, pelo menos 7 cores, onde você tem essas áreas. Mas sabe, nós já temos isto feito. Esse David Hamilton, ele criou uma Bíblia, né? Ele trabalhou por anos na Bíblia, ele criou, tem um app sobre isto, que tem essas 7 áreas. Pelo menos cada uma dessas áreas tem 52 palavras-chave. E quando você lê nele, você já pode descobrir, você pode selecionar aonde Josué está falando sobre família, no livro de Josué. Aonde está falando Deuteronômio sobre governo, e está lá todas as passagens, porque na maioria das vezes você não acha escrito governo, celebração, você descobre que está lá, mas ele já fez esse estudo. E o Giliard estava me falando da experiência dele, nesse mestrado que ele está fazendo, que o próprio David Hamilton convidou pessoas. Esse homem tem uma experiência com a Bíblia assim, incrível. Eu ouvi ele dizendo de algumas vezes que ele faz na vida de ler a Bíblia toda numa semana. Então faz um retiro e ele fica lendo a Bíblia, começa na segunda-feira e ele lê a Bíblia durante o dia e dorme à noite. Em uma semana ele lê de Gênesis a Apocalipse. Isso é possível, porque esse desafio que as pessoas colocam na igreja, se você lê a Bíblia de 3 capítulos por dia, você pode ler a Bíblia num ano. Eu não acho que isso é encorajador, porque quem quer pegar um livro que leva um ano para ler? Não é? Eu posso dizer para você que você pode ler a Bíblia em 86 horas. Aí você divide. 86 horas. Você fala, ele está lendo a Bíblia a semana toda, mas eu sei de jovens que são ligados em séries, que quando sai uma temporada nova daquela série, ele não assiste um capítulo hoje e outro amanhã. Tem jovens que varam a noite assistindo um capítulo atrás do outro. Eles chamam isso de maratonar. Não é uma palavra nova, né? Muita gente conhece, maratonar. Você pode maratonar para ler a Bíblia. Então, como esse homem, o David, faz, uma semana ele escolhe para ler a Bíblia num retiro. Então, o dia todo lendo a Bíblia e dormindo de noite. Nem é um grande sacrifício. E numa semana ler a Bíblia toda. Eu tenho cronometrado quanto tempo eu gastei para ler cada livro da Bíblia. Porque eu já li cada livro da Bíblia em uma sentada só. Então, pegar Gênesis, eu sei quantos minutos eu gasto para ler Gênesis. E já programar, e eu li tudo. Então, essa é a minha cronometragem, de ler cada livro de uma vez só. 86 horas. E posso assim, e quando falando em livros como Crônicas e Reis, não é ler o primeiro Reis e depois o segundo Reis, ler os dois juntos.
porque no original eles eram um livro só. Então é possível. Tem muitos crentes falando, eu não gosto do Antigo Testamento, eu só gosto do Novo, eu só gosto de João 3,16, do Salmo 20, não gosto de Levíticos, não gosto de Juízes. Meu irmão, você está perdendo a revelação de Deus. E às vezes a Bíblia se torna chata exatamente por isso. É como se eu pegar um filme longo, eu acho assim, um filme que é uma trilogia, e eu divido em pedaços pequenos e te dou, vou dar pedaço de 10 minutos em vídeos curtos, aí você assiste o vídeo número 5, lá do filme 3, depois o vídeo 2, aí você chega à conclusão, não estou entendendo nada, que coisa mais chata. Mas é assim que a maioria dos crentes leem a Bíblia. Ele lê um capítulo de João, depois ele lê um salmo. A Bíblia não faz sentido para ele. E ela se torna chata. É porque ele não entende o todo. E pensando nisso, nós recém trabalhamos numa equipe lá em Curitiba para criar a Escola Cronológica de Estudos Bíblicos. Nós chamamos ECRO. Nós estamos rodando a 3ª edição dela agora. E que nós caminhamos pelos eventos de forma cronológica, que é para fazer sentido nos eventos. Então, em 3 meses, eles leem a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e aí focam em cada livro de cada gênero literário para estudar mais aquele livro. No final, cada aluno tem que montar uma linha cronológica e ele tem que fazer a apresentação diante da criatividade que Deus deu. Ele pode montar de forma escrita, ele pode montar em PowerPoint, e a criatividade de cada um para montar a linha do tempo, mas ele tem que saber contar essa história de Gênesis a Apocalipse. Isso todo crente deveria saber, porque é a história de Deus. Nós sabemos como começou, nós sabemos como vai terminar. Ela é a história de Deus, nós precisamos dela e perguntar para Deus quais são as intenções dele, como que ele quer que eu me envolva nisso. Isso deve nos encher de esperança, porque nós sabemos que ele é fiel, nós sabemos como começou e nós sabemos como vai terminar. Então, nessa experiência que o Giliard estava me contando, porque eu tinha essa Bíblia, esse app em inglês, ele me falando do app em português, que o desafio era assim, durante esses 2 anos do mestrado dele, tinha que reunir 5 vezes por semana, é isso? 5 vezes por semana, 30 minutos por dia, com um grupo de 4 pessoas. Ele fez grupos diferentes, podia ser o mesmo grupo, para ler a Bíblia e ter esses comentários que é nessas áreas da sociedade. Então, o Giliard está com isso há 2 anos. Todo dia ele tem um grupo diferente, lendo a Bíblia, 5 dias da semana, esses 30 minutos. Então, passando pelas Escrituras. A ideia do David Hamilton é assim, nós temos hoje tem adoração pública, você tem intercessão pública, mas você tem pouca leitura pública da palavra de Deus. E isso tem que andar juntos. Então, estou caminhando para encerrar. Gostaria de abrir, já que nós somos uma escola. Tem alguma pergunta que poderia, de repente, nos conduzir isto? O Giliard pode me ajudar nas respostas. Desde já dizendo que nós não temos a pretensão de ter as respostas para tudo. Mas ter perguntas é muito importante. É muito importante você ter perguntas para Deus, inclusive. Não é que nós vamos ter as respostas, não é nem que Deus vai nos responder tudo, mas Ele vai responder aquilo que nós precisamos saber, com certeza. Quem quiser fazer uma pergunta, tem um microfone aqui que eu vou até o seu lugar para você realizar a pergunta. Sobre essas áreas. Eu vou te dar a primeira dica aqui, eu deixar um site onde você pode baixar esse app em português. Então, ele desenvolveu esta Bíblia, você pode ter, antes de cada livro, ele tem um panorama histórico de cada livro da Bíblia, e você pode selecionar ali no livro, quero saber sobre família,
no livro de Levíticos, por exemplo. Aí lá vai estar em forma colorida, vai te levar para toda a referência de família no livro de Levíticos, ou governo, ou celebração, entendendo aquilo que Deus pensa sobre isso. É os versículos e você vai trabalhando. E pode, eu não entendi. Alguma fonte, algum livro, algum artigo, em que eu possa entender como veio as 7 áreas que você apresentou para nós. Tem um livro chamado Modelo Social do Velho Testamento, de Landa Kolbe. É um livro que ela trabalha essas 7 áreas, e está disponível, você pode ver. É um modelo social do Antigo Testamento. Ela trabalha essa área na formação da nação de Israel. Exato, tem um livro do Loren Cunningham também chamado Transformando as Nações. O livro que transforma as nações. Nesse livro, ele tenta mostrar a influência da Bíblia para transformar nações. Como nações foram transformadas através da Bíblia nas nações. Tem uma pergunta aqui. Mas tem uma lá. Isso. Sim. Dentro dessa, pelo que eu entendi, foram estabelecidas áreas de influência, e cada área de influência tem o seu limite. Como nós, dentro das nossas famílias cristãs e dentro da nossa religião, podemos influenciar na área de governo, que é, no meu entendimento, a que mais impacta dentro das nossas vidas atualmente. Acho que o primeiro ponto, nós trabalhamos um pouco isso nas oficinas ontem. O primeiro ponto é começar entendendo o que Deus pensa sobre governo, porque muito que às vezes a igreja tem falado, a igreja de forma geral, os crentes sobre governo, não é o que Deus pensa sobre governo. Então, o que Deus pensa sobre governo? Às vezes eu vejo pessoas falando, não, o governo tem que dar emprego, o governo... Mas quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que esse não é o papel do governo. Ele tem que criar um ambiente para isto, mas essa não é a área dele. Não é a área do governo ter empresas, não é a área do governo ficar dando emprego. E se você caminhar por este app da Bíblia, você começa a ver aonde Deus está tratando com o governo e qual era o pensamento sobre governo. E Deus deixa bem claro coisas que o governo nem podia fazer. Lá em Deuteronômio mesmo, antes de ter um rei, ele já começa a dizer coisas que o rei não deveria ter. O rei não deveria ter muitas mulheres, o rei não deveria ter muitas riquezas. Ele dá uma lista, tudo que o Salomão quebrou depois, né? Mas ele deixa uma lista dizendo, olha, isso é o que o rei não deve fazer. Então, Deus tem um pensamento claro, e isso é parte do discipulado. Então, o que nós percebemos é que muito do que, às vezes, nós ensinamos, pensando que é de Deus, é um pensamento já humanista nosso, que influencia, inclusive, a maneira como eu enxergo Deus, a maneira como eu enxergo Deus fazendo justiça. Então, comum você encontrar pessoas olhando e dizendo, se Deus é amor, por que tem tanta criança passando fome? Por que tem guerra? Por que tem isso? Não entende isto nas Escrituras. Então, meu maior conselho nisso seria, em casa, e exatamente, o papel começa em casa, o discipulado começa em casa, é a família. Eu preciso entender qual é o pensamento do governo. E eu tenho que ter essas conversas com minha filha. Minha filha voltou um dia da escola e mostrando a colega dela numa passeata com o cartaz lá, educação de qualidade e de graça para todos. E ela me mostrando, eu tive que começar com perguntas. Filha, como que essa menina está defendendo? Quem vai pagar os professores? Quem vai pagar as estruturas? Quem vai pagar tudo isto? Ela disse que é o Estado que tem que pagar.
Tá, filha, mas de onde o Estado vai tirar todos esses recursos? De onde vem se ele não tem, ele não gera recursos? Ah, é o povo. Então vai ter que sobrecarregar o povo. É o que aconteceu no reinado de Salomão. Ele sobrecarregou o povo e ele vai ter uma rebelião no final. Então, esses princípios começam como? Entendendo o que Deus pensa. E dentro de casa. Então, o desafio é mesmo a Bíblia. Tem outra pergunta aqui. Com questão à educação, que a gente costuma muito ouvir que educação vem de casa. Aí eu vejo, a educação vem de casa, mas a parte do governo seria a escolarização. Não teria a ver com educação. Então, quando a gente coloca essa área de educação, ela realmente está referindo todo o sistema de ensino que tem. E isto, assim, é a autoridade da família em primeiro plano. E precisamos recuperar aquilo que Deus pensa. E eu não posso delegar assim que o governo tenha a responsabilidade de escolarizar. Ele pode usar isto, mas não precisa necessariamente ser o governo. Então, quando nós atribuímos isso que tem que ser o governo, é muito perigoso, porque como nós colocamos a área de ensino fora, pode ser da área de negócios, pode ser da área de igreja, não tem que ser o governo. Então, crescer com a mente que isso é responsabilidade do governo, não é muito bíblico. Ele pode fazer isto, mas é a família que decide. Eu posso olhar e falar assim, olha, esse currículo que o governo está fazendo não vale para o meu filho, então vou buscar uma outra alternativa. E deveria ter. Na igreja, nos negócios, um tipo de escola, um tipo de universidade, e fazer a escolha. O Tiago está falando sobre o ensino em casa, que tem crescido bastante, mas o que nós precisamos, e nós não tivemos tanto tempo, é que, como a igreja está dentro dessa esfera da religião, boa parte do que nós, às vezes, ensinamos nossos filhos é pensando assim, é porque nós somos evangélicos. Essa não deveria ser a nossa base maior. Nós devemos ensinar por quê? Porque esse é o pensamento de Deus para a família. Então, alguém comentou ontem, né, às vezes você não consegue debater, você não tem tanto argumento, chega a um ponto, e tem vezes que nós não vamos conseguir mesmo, e nós não estamos assim, numa disputa para ver quem ganha e quem perde. Deus estabeleceu o sistema, é assim que funciona, e nós devemos descobrir isto, e é porque Deus pensa assim sobre o governo. Não é o pensamento que Deus tem se um presidente da República for crente ou for descrente. É o pensamento de Deus para o governo. É o pensamento de Deus para a família. Ah, mas aquela família não é crente. Não tem problema. O que Deus pensa sobre família, Ele estabeleceu. Agora, claro que quem é crente, quem já tem o Espírito Santo de Deus, aí sim, ele vai se render voluntariamente ao senhorio de Deus naquela área, porque eu sei que é o melhor. Esse lance da educação é muito interessante também. Eu fiz homeschooling durante 3 anos, nossa família fez com as nossas crianças, quando a gente morava no Rio. Então, é um processo de adaptação. E uma das coisas que a gente tem que avaliar, vai ter prós e contras na escola? Vai ter prós e contras no homeschooling? Vai. Mas hoje, no nosso sistema de educação no Brasil, você tem um processo em que a criança já está obrigada a ir para a escola aos 4 anos de idade. Aí usa-se um argumento que é para socialização, mas você chega nas escolas e você vê muitas crianças que não são sociáveis. Porque o que torna uma criança sociável não é a escola, é a família. Então, isso pode ser um processo de dissocialização da criança com a família. Então, a gente precisa entender esses processos para que a gente possa trabalhar com os filhos. Então, a educação, sim, sempre vai ser responsabilidade dos pais, mas cabe aos pais entender o processo. Eu estava com o pessoal da Educalar, que é um movimento de educação domiciliar no Brasil, tendo uma reunião com o deputado do Paraná.
E o deputado perguntou para o pessoal da Educalar, qual que é a característica, o que é necessário para que o homeschooling aconteça, a educação domiciliar aconteça. As pessoas têm que ter um poder aquisitivo mais alto? A pessoa tem que ter dinheiro para conseguir fazer isso? Ela falou assim, não. O que faz com que uma família consiga desenvolver isso é se a família é estruturada. Famílias que não são estruturadas, que não têm estrutura familiar, eles não conseguem fazer educação domiciliar. Não é sobre quanto dinheiro você tem, mas é como a sua família é. Então, isso é muito interessante quando você conecta isso com a educação, porque a família é que vai gerar isso na criança. Ainda assim, sobre a educação, eu gostaria de saber se, por exemplo, eu dentro da escola de um filho, e eu percebo que aquele ensino vai contra aquilo que eu quero para o meu filho, tem alguma lei que eu posso reivindicar em cima disso, em relação àquela escola, àquele ensino? Tem. Na realidade, sim. Se a gente for pensar alguns temas polêmicos que a gente tem nos dias de hoje, ou ideologias, ideologia de gênero, tentaram se passar isso no Plano Nacional de Educação alguns anos atrás. No Congresso Nacional, eles barraram. Então, o Plano de Educação, geralmente, ele é vigente por 10 anos. Tá? Aí, o que acontece? Os movimentos tentaram levar isso para a esfera estadual. Então, nas câmaras estaduais, tentaram passar em vários estados. Na maioria deles, não passou. Então, não entrou o plano de educação na maioria dos estados. Daí, tentaram fazer o quê? Ir para os municípios, passar de maneira municipal. Na maioria deles, também não passou. Então, eu preciso entender o que a lei fala, eu posso ir na escola, porque assim, a laicidade do Estado não torna o Estado ateu. Então, eu preciso respeitar a todos. Então, isso é muito importante. Os meus filhos hoje estudam numa escola confessional, mas mesmo numa escola confessional, eu vejo coisas que não são boas. Então, por exemplo, minha filha chegou em casa e falou assim, ela tem 11 anos, papai, teve uma coisa estranha na prova de filosofia. E aí, ela trouxe a prova depois para casa e tinha uma tirinha. Estava lá um homem, entrava na água, depois ele vestido de homem, depois, numa outra tirinha, o mesmo homem vestido de mulher. Eu falei, o que é isso? E aí a professora de Educação Física mandou ela fazer um trabalho, pesquisar várias danças, e deu o nome das danças, e duas dessas danças, uma era do movimento LGBTQ, a outra era do movimento gay, e eu falei, como assim, numa escola confessional? E eu fui ter reunião, eu liguei para a escola, marquei um horário com a coordenadora, chamaram a professora. Eu falei, gente, o que é isso? Explica aí para mim. A escola é confessional, tem fé, então vocês podem decidir. Ambos, tanto a professora quanto a coordenadora, eles pediram perdão. Eles falaram assim, a gente não viu, ninguém viu, deixou passar, foi um negócio. Mas isso já me escandalizou. Mas aí eu fiz a segunda pergunta. Quantos pais vieram reclamar? Só você. Então, será que nós também estamos checando e nós estamos ensinando os nossos filhos também a vir e falar, isso aqui não condiz com aquilo que a gente acredita. Então, são várias situações. Então, eu posso chegar, tem coisas que eu vou poder denunciar, que eu vou falar, isso aqui não está certo, vou ter problema por isso? Vai. Entende? Eu conversei com uma coordenadora de uma escola lá de uma cidade do Rio. Ela é crente, ela era pedagoga da escola. E um aluno, toda vez, uma escola pública, que a professora falava uma coisa que não estava certo, o aluno confrontava. O aluno tinha um posicionamento. A professora mandava ele para a coordenação, mandava ele para fora da sala de aula. E aí a pedagoga crente falava assim, você não deve fazer isso. Eu falei, moça, você não pode falar isso para ele. Então, assim, ele tem que se posicionar, porque é a fé dele que está em jogo. Então, nós precisamos entender, porque eu entendo que tem pessoas que não vão conseguir fazer a educação domiciliar, não vão conseguir fazer isso em casa, porque os dois trabalham, a vida não permite que ele faça isso. Mas eu preciso entender que eu vou ter que estar ali, junto com os meus filhos, o tempo todo, sondando os materiais, sabendo que aquilo que está sendo ensinado é educação, no caso, o conhecimento geral, ou eles estão doutrinando ideologicamente os nossos filhos. Então, isso é importante. Então, você pode. Não passou no Plano Nacional de Educação, aí no Estado e no município você tem que dar uma checada, mas geralmente não passou. Eles tentam colocar, sim. Aí há muitos professores que são cristãos, gente que trabalha na escola são cristãos, falam assim, eu não posso falar de Deus, eu não posso falar de Jesus. Pode sim.
Como assim? Eu já fui em escola, a gente foi fazer apresentação com equipes, e aí a diretora falou assim, vocês não vão poder falar aqui hoje. Eu falei, por que não? Porque me falaram que vocês falam sobre religião. Eu falei, não, a gente não fala sobre religião. Se vocês falarem sobre religião, eu vou parar a apresentação no meio e vocês não voltam aqui à noite. Eu falei, beleza. A gente fez a apresentação, testemunhamos, falamos de Jesus, oramos, fizemos o apelo, e aí depois eu chego para a diretora, a gente falou sobre religião? Ela falou, não, pode voltar de tarde. Porque o que é falar de religião? É convidar para a igreja A, B ou C. É para convidar para a religião A, B ou C. Mas você falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, isso não é considerado religião. Porque senão você vai ter que recolher todas as cédulas que nós temos. Deus seja louvado. Então, se alguém chegar para você, então você me dá todo o seu dinheiro que está escrito Deus seja louvado, e aí a gente pode conversar. Entende? Então, a gente pode falar, mas a gente fica com medo por causa que as pessoas falam, o governo é laico. Tá, e daí? A laicidade do governo me permite falar daquilo que eu creio. E nós vivemos uma época, nós vamos precisar nos posicionar. A Jocum, ela tem 18 valores. Como a IEV tem os seus valores, na Jocum estabeleceu, nós temos 18 valores. E a ideia é assim, se você não concordar com um desses valores, provavelmente você não é um missionário da Jocum. Você não tem opção assim, eu concordo com 17, mas eu não concordo com 1. Então, você não vai procurar uma outra organização. E nós temos um valor número 15 nosso, que estava assim, Jocum valoriza a família. E a ideia era sempre, nós valorizamos o chamado da família. Em 2019, nossos líderes reunidos, fundadores da Jocum, por causa desse movimento todo que existe no mundo de ideia de família, resolveu colocar lá mais uma linha dizendo, nós celebramos o sagrado matrimônio entre um homem e uma mulher. E colocou lá algumas referências bíblicas. Logo que colocou isto, teve missionários já que questionaram na Europa falando, por que teve que colocar isso agora aqui? Estava tão bom. E aí o próprio David Hamilton, esse que eu estou falando, ele escreveu uma carta de 8 páginas para explicar o porquê. E ele falou assim, nós quando criamos os valores da Jocum, 50 anos atrás, nós nunca pensamos que chegaria o dia que nós teríamos que defender que casamento é entre um homem e uma mulher. Ele falou, agora nós estamos deixando explícito aquilo que estava implícito aqui no casamento. Esses valores nos dão segurança. Hoje, se chegar um casal do mesmo, não vou falar, alguém deu o nome, não é casal, uma dupla, né, do mesmo sexo, querendo vir para a Jocum, nós podemos dizer, você não enquadra nesse nosso valor de família. Procura uma outra organização, então, porque tem outras que aceitam. Mas deixando bem claro aquilo que nós cremos, é nos posicionando, porque essa ideia que tenta nos influenciar hoje, do mesmo sexo, adotou uma criança, que bonitinho, é uma família, é amor, não é família, não é do ponto de vista de Deus, e eu não posso ceder para isto. E nós vamos precisar encerrar, mas última pergunta. Então, desde ontem, né, eu vim nas ministrações e a gente tem ouvido falar muito nessa questão dos 7, né, do governo, das 7 áreas, e cada um tem o seu limite. Desde ontem a gente está ouvindo falar isso. E uma coisa que eu achei interessante na palestra do Gilles ontem, que ele falou que a questão, a gente hoje vive, pelo menos o Brasil, está vivendo um período onde nós estamos ali com as eleições por chegar, né, e tal candidato ou tal candidato, mas eu não quero falar no candidato. O que eu achei interessante, o Gilles falar ontem, que ele falou que a gente não vota em pessoas, a gente vota em partidos. Né? Por quê? Porque a gente tem que ver qual é a ideia do... Né, eu entendi, do partido, o que cada um prega, o que cada um, a ideologia de cada partido. E nós estamos vivendo ali, nesses últimos dias, essa questão das eleições. Então, nós, como cristãos, não é que nós temos que gostar ou não gostar do homem, tanto faz de um lado como de outro, mas nós temos que nos basear naquilo que é a ideologia do partido. Né? E se a gente tiver que fazer essa escolha,
qual seria, então, o que eu teria que levar em conta para votar? Qual que seria, por exemplo, o que vocês poderiam me aconselhar? Em que eu deveria me basear? Né? Na ideologia de cada partido, qual seria as regras que eu deveria olhar e falar, não, então, mesmo que eu não goste desse ou que eu não goste daquele, mas isso daqui eu tenho que me basear como cristão. Eu acho que você já respondeu a pergunta, não? Pode falar, mas eu entendi que você já respondeu a pergunta, viu? Tá bem claro. É uma coisa muito interessante, quando a gente fala sobre governo, né? Muitas vezes a gente tenta colocar o governo deste mundo como o governo do reino de Deus. E, na realidade, a gente precisa entender que eu preciso parar para poder estudar sobre como que funciona, né, o nosso sistema de governo, quando eu vou escolher alguém. Então, vamos pegar aquilo que já passou, vamos pegar as eleições para deputado federal, deputado estadual, vereadores. Eu preciso entender que eu não voto na pessoa, eu voto no partido. Por quê? Vamos pensar lá um vereador, que ele foi eleito, e aí ele é convidado para poder assumir uma secretaria. Aí ele sai da função dele de vereador e ele foi para uma secretaria. Quem vai assumir o lugar dele? É um outro candidato que eu nem sei quem é, que eu não votei. Então, o meu voto nele não foi para ele, para a pessoa. Embora eu acreditasse nele, embora ele defendesse aquilo que eu acreditava, mas não necessariamente a pessoa que vai assumir aquele local, aquela posição, aquela função, ela vai condizer com aquilo que eu acredito. Então, por isso que é importante a gente entender como que funciona. Jericó, que é o melhor partido do Brasil? Não tem partido santo no Brasil, gente. Onde tem gente, tem gente. Então, eu preciso entender isso, mas eu preciso sempre que eu for fazer uma escolha. Eu gosto muito de Êxodo 18, 21, que fala, mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Outra versão vai dizer, mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então, nós precisamos sempre olhar com uma cosmovisão bíblica. Tudo que eu creio, penso, faço, precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Então, eu preciso entender isso, eu preciso ser responsável por isso, e eu não posso ignorar a palavra de Deus, eu não posso agir, aquilo que o Paulo estava falando, não tem diferença daquilo que eu faço lá fora. Tudo que eu fizer precisa ser para a glória de Deus. Então, eu não posso esquecer disso. Então, é isso que nós temos que entender. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar informação, eu preciso entender o que as pessoas creem, se está de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou colocando líderes de igreja, ou seja, eu não estou escolhendo um pastor como deputado, eu não estou escolhendo um pastor como vereador, eu estou escolhendo alguém que vai legislar e governar para o povo de acordo com uma cosmovisão bíblica que eu tenho e de acordo com a palavra de Deus. Então, Gilles, sobre o voto do partido, tem mais um aspecto que a gente precisa entender. Por exemplo, um deputado, num estado, ele precisa de 30 mil votos, mas ele tem 1 milhão de votos. Então, os 30 mil serve ele. Os outros 970 mil vai ser distribuído e vai eleger um monte de... Então, o voto é do partido. Então, a gente precisa ter cuidado. Fulano, eu voto nele porque ele não tem a ideologia do partido, mas ele está debaixo do princípio de autoridade do partido. Ele carrega os valores e os prejuízos. Não é eleição, ele tem que botar no santinho dele o candidato majoritário do partido dele. Então, ele vota pelo partido. A gente teve isso recentemente no Paraná. Teve uma pessoa que teve uma votação fantástica. O cara é joia. Mas eu fiquei com essa preocupação do pastor, porque eu não sei quem são os outros que foram junto. Ele vai fazer um ótimo trabalho, mas eu não sei se os outros vão fazer o mesmo ótimo trabalho que ele vai fazer. Então, nós temos que pensar nisso. Nós precisamos encerrar. Bom que você tenha pergunta. Continue com a pergunta.
Vamos levar para Deus essas perguntas, Ele tem as respostas. E isso é parte do discipulado, gente. Então, quando nós estamos falando em discipulado, não é só como trazer a pessoa aqui para a igreja, é no dia a dia, o que Deus pensa e como nós podemos ensinar todas as coisas que Ele tem nos ensinado. Então, é importante isso, é importante essa firmeza, é importante esse discernimento daquilo que são os valores de Deus. É importante saber, dentro dessas áreas de pactos, de associações que têm autoridade, Deus delega. Então, isso é importante no partido, da igreja onde eu faço parte, da missão onde eu faço parte. É esse pacto, esse contrato, essa associação que tem um domínio de autoridade também. Nós precisamos aprender também mais sobre isso. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é aquele que nos esclarece. Abre os nossos ouvidos para aquilo que nós precisamos discernir, especialmente nesses dias. Nós que estamos em oração, com o coração derramado diante de Ti, nós nos abrimos ao Seu senhorio, à Sua voz, à Sua verdade, sobre todos esses temas, Deus. Nos livra de todo o humanismo, de todo conceito que é distante do Senhor, de toda a obra das trevas, de todo o reino das trevas. Nós temos o reino do Senhor, que é luz, que é paz, que é justiça no Espírito Santo, que é alegria no Espírito Santo. E nós queremos nos revestir disto. Então, abra o nosso entendimento. No dia de hoje, enquanto vamos continuar ruminando nessas coisas, pensando nisto, para o culto à noite, nos cerca com a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Até a noite. Deus os abençoe. Glória a Deus.